caros, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Renovar. No mês de outubro estamos comemorando o nascimento de Allan Kardec e o Silvio Chibene aceitou gentilmente o nosso convite de fazer uma palestra abordando o tema Allan Kardec. É uma satisfação tê-lo em nossa casa, uma satisfação tê-los aqui, aprender um pouquinho mais sobre a vida deste mestre que trouxe a nós a doutrina da ciência, a filosofia espírita. Silvio Seno Chibene, ele é professor do Departamento de Filosofia da Unicamp, ele é membro do Estudo Espírita da Unicamp. Obrigado, Silvio, por aceitar o nosso convite. E vamos dar início, então, primeiro fazendo a prece. Pai amado, damos graças pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para confraternizar esta data. Significa a alegria de ter conosco o mestre leonês Allan Kardec. Mestre Allan Kardec, somos gratos por tudo que nos deixou o seu ensino, o seu trabalho, quando nos trouxe de forma organizada, pelo seu trabalho junto com os espíritos, esta doutrina que nos dá a oportunidade de refletir para que possamos evoluir, para que possamos refletir sobre seus ensinamentos, sobre os ensinamentos dos espíritos superiores, que faz com que vamos caminhar rumo à verdadeira felicidade. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, espíritos que nos acompanham. Obrigado aos nossos espíritos protetores. Em nome de Deus, vamos dar início à palestra desta tarde. Muito obrigado. Boa palestra, Silvio. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo, né, em pleno feriado, sábado à tarde. As expressões de simpatia de vocês nos animam também, né? Eu agradeço em particular ao Marco o convite que me fez para que viesse aqui hoje pela primeira vez conhecer a Casa Espírita, né? E pelas palavras iniciais dele, a gente já vai ficando bem contente de ver que, como um centro espírita, o mestre é Allan Kardec, né? Muitas vezes, Allan Kardec é lembrado no mês de outubro, porque ele nasceu no mês de outubro, mas depois ele fica em segundo plano. A gente tem a alegria de saber, né, pelas conversas com o Marco, que aqui não é assim. Quer dizer, o Kardec tem ensinos para nós, para todos os dias do ano. Nós não precisamos ficar esperando chegar outubro para dedicar um tempo para estudar os textos que ele nos deixou. Quando eu estava conversando com o Marco sobre a escolha de um possível assunto, inicialmente tinha pensado num tema um pouco mais abstrato, mais teórico, mas depois, ao longo dos dias, eu resolvi propor a ele aceitou, a gente vê um pouco da doutrina espírita numa história, num caso, dos muitos que Kardec relatou para nós na Revista Espírita, em particular, né? Porque com a história a gente se lembra mais fácil. Eu tenho certeza que vocês, daqui a algum tempo, vão perder alguns detalhes, porque a memória vai se apagando, né? A minha, em particular, eu esqueço muitas coisas, mas a historinha ajuda a gente a fixar a atenção naquilo que é importante, que é o ensino por detrás da história. Contar o caso só
seria mera curiosidade, né? Mas a gente tem, no caso, um montão de ensinamentos importantes sobre aspectos variados, não só da nossa prática espírita, mas também da nossa vida, né? Da nossa vida de pessoas comuns, no nosso dia a dia, na nossa família e assim por diante. Então, eu escolhi para hoje um episódio envolvendo um dos amigos de Allan Kardec, que é conhecido como o Sr. Sanson. A gente não sabe o prenome dele. Era muito incomum as pessoas dizerem o prenome, né? Ou que a gente chamaria aqui em português o nome da pessoa. A gente lembra mais do sobrenome. Então, por mais que a gente tenha se esforçado, não conseguimos descobrir quem era esse Sanson, o primeiro nome dele, mas pouco importa, né? Provavelmente vocês têm bastante familiaridade com o Evangelho segundo o Espiritismo, que das obras de Kardec é a mais lida, a mais conhecida, né? Acho que todo mundo não só conhece, como deve ter em casa também o Evangelho, né? E aí, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o Kardec coloca dois textos no Evangelho segundo o Espiritismo, assinados por Sanson. Ou seja, esse senhor que estava encarnado ainda no tempo de Kardec, ele depois desencarna e, por via mediúnica, ele transmite dois textos que o Kardec aproveitou para aquela sessão que tem em quase todos os capítulos, chamado Instruções dos Espíritos. Lembrando, o Evangelho segundo o Espiritismo visa a explicar passagens de conteúdo moral dos evangelhos, da Bíblia, né, à luz do Espiritismo. Então, vem as citações, depois, em geral, os comentários de Allan Kardec, e, no fim, quando há lugar, a maioria dos capítulos, sim, ele transcreve alguns textos mediúnicos selecionados. E vocês vão encontrar dois desses textos no Evangelho segundo o Espiritismo, assinados Sanson, com o complemento de que se tratava de um antigo membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa sociedade, como vocês devem saber, foi fundada por Allan Kardec um ano após o Livro dos Espíritos ter sido publicado, aproximadamente, ou seja, em 1858. As reuniões que Kardec fazia, especialmente na sua casa, passaram a ter um caráter mais regular e ele constituiu uma sociedade de estudos, né, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e esse Sanson, ele foi um membro dessa sociedade até desencarnar. Não sabemos quando que ele passou a participar, mas provavelmente logo no começo, porque ele teve grande afinidade com Allan Kardec. Então, entre os anos de 58 e 62, ele participou encarnado das atividades do Allan Kardec no seio da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, esses dois textos estão, o primeiro, no capítulo 5, chamado Bem-aventurados os aflitos, número 21, sessão sobre a perda de pessoas queridas, mortes prematuras. E depois, no capítulo 11, chamado Amar o Próximo como a Si Mesmo, número 10, A Lei de Amor. Então, assim, como é o texto mais conhecido dos Espíritas, certamente vocês vão ter em casa. A sugestão é, quando der um tempinho, pegue o Evangelho e olhe esses dois textos, porque eles são textos do nosso convidado hoje para o nosso estudo aqui na Casa Espírita, né? Eu não vou comentar esses textos, são textos muito bonitos, que ele ditou por via mediúnica depois de ter desencarnado, né? E o outro livro que também é bastante conhecido de Allan Kardec, que faz referência a Sanson, é O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno foi publicado em 1865, né? O Evangelho é de 64, com uma modificação para a edição definitiva em 66, e no Céu e Inferno, de 65, como vocês devem se lembrar, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte é teórica,
confrontando a visão espírita da vida após a morte com visões de outras religiões, especialmente a católica, né, que tem essa ideia do céu, do inferno. E depois dessa parte teórica, tem a segunda parte, que é constituída de exemplos. Exemplos numerosos. Mais de 60 exemplos de espíritos desencarnados que se comunicam e dão a informação sobre como que eles estão lá do outro lado. E aí a divisão é feita por capítulos, segundo a condição dos espíritos. O primeiro desses capítulos é o capítulo 2, sobre os espíritos felizes. E vai acabar, no fim, os espíritos muito revoltados, muito infelizes, suicidas, e assim por diante, espíritos medianos, e assim por diante, né? Então, é um rico material para estudo, a gente ler os casos que estão no livro Céu e Inferno. Aquilo não é só uma curiosidade, né? Cada um desses casos é analisado por Allan Kardec de uma forma magnífica, de forma que nós entendemos melhor como que funciona esse mecanismo divino que proporciona a vida futura de acordo com aquilo que a gente fez aqui, com o que a gente é, né? Esse primeiro capítulo, na verdade é o segundo, né, porque o primeiro é introdutório, trata dos espíritos felizes, os espíritos de condição bastante elevada do ponto de vista da evolução espiritual e que estão felizes no mundo dos espíritos. E aí, o primeiro desses casos é justamente o caso desse senhor Sanson, falecido em 21 de abril de 62. Portanto, entre a fundação da Sociedade Parisiense dos Espíritas, que em 58, e o livro Céu e Inferno, que é em 65, ele morreu no ano de 62, no mês de abril, e aí tem no Céu e Inferno 14 páginas dedicadas a esse caso do senhor Sanson, que era um espírito desencarnado há pouco tempo, já feliz. E depois a gente nota, por fim, né, com um pouco mais de atenção, a gente nota que os textos que estão no livro Céu e Inferno sobre o senhor Sanson, eles vieram da Revista Espírita. Isso é pouca gente, às vezes, se dá conta, mas nós temos no nosso grupo de estudos da Unicamp há muitos anos dedicado atenção a ver como que o Allan Kardec aproveitou textos da Revista Espírita para compor os livros, que são mais conhecidos, né? Então, a revista é um rico manancial de informações muito mais detalhadas do que a gente tem nos próprios livros. Esse aqui é o fascículo, é o volume da Revista Espírita do ano de 62, onde a gente vai ver que já tem 2 artigos sobre o senhor Sanson, a sua desencarnação. Então, curiosidade, né? Dos 65 casos que estão no Céu e Inferno, 30 vieram da Revista Espírita. 30. Dos anos de 58, que a revista também foi fundada em 58, né, até a publicação do Céu e Inferno, 65, são 7 anos de Revista Espírita, 7 volumes, mais ou menos do tamanho desse, que forneceram 30 dos 65 casos que depois o Kardec transcreveu para o Céu e Inferno, com algumas adaptações. Em geral, os textos da revista são mais completos, tem mais detalhes, né? Então, a gente precisa ler tudo isso junto, né, para comparar e ver como que o Kardec trabalhava, né? Essa é uma das grandes fontes de inspiração para nós, porque o Espiritismo não é um corpo de conhecimento fechado, que a gente simplesmente deve assimilar. Isso sim, importantíssimo, né? Mas nós somos convidados
no Espiritismo a colaborar no trabalho de avanço, de desenvolvimento do Espiritismo, para nós, em primeiro lugar, e para a doutrina de uma forma geral. Ou seja, o Espiritismo ele é uma doutrina que convida a gente a participar desse maravilhoso projeto que Allan Kardec iniciou de estudar a nossa condição espiritual na vida presente e na vida futura também, né? Então, quando a gente olha a Revista Espírita, e, em particular, como que os textos da Revista Espírita depois foram trabalhados para gerar os livros de Allan Kardec, a gente aprende muito dos bastidores, do trabalho do dia a dia de Kardec em elaborar o Espiritismo. Uma comparação seria, a gente normalmente come pães, né? E você vai à padaria e compra o pão já feito. Está ótimo, a gente precisa comer alguma coisa, o pão é um alimento muito bom, você vai lá e compra o pão já feito. Mas se você quiser aprender a fazer o pão, não adianta você simplesmente comer o pão. Você tem que pedir autorização para o padeiro, falar, olha, deixa eu entrar aqui nos bastidores da sua padaria e ver como é que você faz o pão. E aí a gente vai aprender a fazer o pão das várias formas, né, que ele faz. Tem que levantar de madrugada, provavelmente, né, porque os padeiros começam a trabalhar muito cedinho. E aí a gente se torna também um padeiro, né, se a gente quiser. Então, isso é importante, a gente aprender a trabalhar como Kardec trabalhou. E a Revista Espírita é o referencial privilegiado que a gente tem para ver como que ele fazia os seus estudos, suas pesquisas e elaborava os seus textos. Então, nesse caso aqui em particular, nós temos, então, a Revista Espírita como a fonte principal, porque é ali que saíram 2 artigos. Esse aqui é a página de rosto do número inicial, de 1858, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ali tem a descrição dos objetivos da revista, né? Eu, assim, sempre falo, minha visão sobre o que é o Espiritismo, eu nasci em lar espírita, enfim, nasci dentro de um centro, enfim, o tempo todo, desde criança, no centro espírita, mas quando eu tive acesso à Revista Espírita, isso modificou muito, para melhor, a minha compreensão do Espiritismo. Então, a gente sempre tem essa dica, né? Vamos estudar a revista. As obras, sim, a obra é o material já destilado, pronto, é o pão pronto que está lá para ser comido, né? Um pão maravilhoso que ele nos deixou, pão intelectual. Mas, se a gente se dedicar, a gente pode também virar o padeiro, né? Dentro do Espiritismo. Então, assim, a revista é essa ferramenta indispensável para a gente aprimorar o conhecimento espírita. Eu fiquei muito feliz de ver aqui, ao chegar, que logo ali na entrada tem um painel, né, com os volumes da revista para serem vendidos. Tem também uma versão digital, grátis, né, no site da Federação Espírita Brasileira, que a gente pode baixar e ler em casa sem custo nenhum, né? E aí, só para vocês terem ideia de como que os textos da revista foram usados para o céu e o inferno, eu peguei aqui os textos desse capítulo 2. É uma tabela com os textos do capítulo 2, dos Espíritos Felizes. Esses que estão em vermelho são aqueles que apareceram primeiro na Revista Espírita, com a indicação do ano em que apareceu, né? O nosso caso é o primeiro deles, Sr. Sanson, 2 artigos da revista, nos meses de maio e junho de 1862, que depois viraram textos do livro Céu e Inferno. Mas tem vários outros. Sr. Jobard, Dr. Demer, a Viúva Foulon, Antoine Cousteau, Dr. Vignal, Anaïs Goudon e Jean Reynaud, só para pegar desse primeiro capítulo dos Espíritos Felizes. Todos os outros têm casos também que vieram da Revista Espírita, quase metade, né? Dos casos do Dr. Demer e da Viúva Foulon, eu tive a ocasião de fazer estudos sobre eles no Centro Espírita Allan Kardec. Se vocês procurarem no YouTube, Silvio Shibene,
Centro Espírita Allan Kardec, vocês vão achar as gravações das minhas palestrinhas lá, comentando esses dois outros casos, Viúva Foulon, Dr. Demeure, e agora estamos fazendo hoje aqui o caso do senhor Sanson. E esse caso do senhor Sanson, como eu já indiquei ali na tabela, ele apareceu como duas matérias da Revista Espírita, as principais, né? A primeira, no mês de maio de 62, um texto chamado Os Funerais do Senhor Sanson. Ele tinha acabado de desencarnar. E o Kardec fez um longo artigo da Revista Espírita narrando a desencarnação dele com um monte de detalhes. Eu vou contar um pouco disso daqui a pouco, né? E depois, em junho de 62, já no mês seguinte, né? Outro artigo longo do Allan Kardec, transcrevendo conversas com Sanson por via mediúnica naquela sessão da revista chamada Conversas Familiares de Além-Túmulo, né? Quase todos os números da revista têm essas conversas familiares de além-túmulo, e aí são duas conversas que o Kardec teve com Sanson, e eu vou contar também um pouco delas daqui a pouco, né? Só para a gente ter um esquema, né? Então, como que isso funcionou? Do lado esquerdo lá tem um quadro, né, com os dois artigos da Revista Espírita, o de maio e o de junho, com os respectivos nomes, e do lado de cá, onde que esses textos foram parar? Nos livros. Primeiro, o Céu e o Inferno, como eu já disse, parte 2, capítulo 2. Quase todo o material que estava nos dois artigos da Revista Espírita foi parar no Céu e Inferno, com algumas exceções. Uma delas é uma linda prece que Allan Kardec proferiu no enterro de Sanson. Essa prece, ao invés dela ir parar no Céu e Inferno, ela foi para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, ele guardou um pedacinho dos artigos de 62, até a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo em 64 e depois em 66, no capítulo 28, aquele capítulo sobre preces espíritas, que é o último, né, nessa versão que a gente usa, número 60, ali tem a prece que Kardec fez para Sanson quando ele estava sendo enterrado. Só que no Evangelho ele não fala que essa prece foi feita por ele naquela ocasião. Ele tira esses nomes, para deixar mais impessoal, né? Mas a gente lendo a revista, a gente descobre, puxa, essa prece é aquela que foi parar no Evangelho. E aí, assim, agora, passando um pouco ao conteúdo dos artigos, vamos começar por ordem, né? Revista Espírita, maio de 62, Os Funerais do Senhor Sanson. Agora eu preciso de anotações aqui para lembrar. São textos longos, muito cativantes. Você começa a ler, não dá vontade de parar, né? Tem aí umas 10 páginas. A gente não tem vontade de parar. A primeira coisa que ele fala, né, nesse artigo, maio, é que o senhor Sanson tinha morrido. Notando que o Sanson foi o primeiro membro da Sociedade Parisiense dos Espíritas que morreu. Então, ele fala dos nossos amigos espíritas, esse é o primeiro que partiu. Primeiro caso. Depois, outros desencarnaram também. A própria Viúva Foulon, o Dr. Demeure iriam morrer em 65, e aí já apareceram os artigos sobre eles em 65. Né? Mas esse foi o primeiro caso. Ele nota que Sanson era um homem de extrema inteligência e de uma grande bondade, uma pessoa muito boa, muito simples, muito modesta, muito humilde, muito devotada ao bem do próximo. E nas primeiras linhas do artigo você já entende por que depois ele pôs esse caso no caso dos espíritos felizes, no céu e inferno, né? Porque o espírito tinha feito por onde ser feliz no mundo espiritual. Kardec o conheceu em vida, digamos assim, encarnado, né? Como membro da sociedade. E teve a ocasião de acompanhar de forma muito próxima o processo de enfermidade que durou mais de um ano. Ele ficou acamado por mais de um ano, sofrendo dores horríveis,
nunca se queixou. Kardec foi visitá-lo, né, e emocionado, ele falou, olha, aquilo, todo mundo que vai visitar o Sr. Sanson volta de lá com um exemplo de resignação, de paciência, de serenidade, sabendo que ia morrer. E aí, ele relata que, na verdade, o Sr. Sanson, já há 2 anos antes, ou seja, em 60, ele já sabia que ele ia morrer, que ele não ia ficar tanto tempo aqui entre nós, e ele mandou uma carta para Allan Kardec e a Sociedade Parisiense, uma carta muito interessante, porque o Kardec transcreve a carta dele. É uma carta em que ele fala, olha, eu sei que logo eu vou partir, e eu quero fazer aqui um pedido ao senhor, Allan Kardec, né, e aos amigos da sociedade, é que quando eu desencarnar, vocês me evoquem, até vou ler, né? Eu gostaria de ser evocado o mais imediatamente possível. Veja, eu vou morrer, me chamem logo aqui, né? O mais rápido que der. Me chamem o mais imediatamente possível e com a maior frequência julgada conveniente. Por que ele faz esse pedido? Uma, porque ele era muito amigo das pessoas, dos espíritas, e em particular do Kardec, que ele tinha como um mestre, né? Mas ele também queria ser útil às pesquisas de Allan Kardec. Ele se considera um membro apagado da sociedade, que não era, na verdade, né? Mas ele se considera um membro com pouca relevância. Ele falou, quem sabe quando eu morrer, eu posso ser útil. Se eu for evocado por via mediúnica, eu posso dizer como que foi a minha desencarnação, o que está acontecendo comigo, e essas informações vão ser úteis para o Allan Kardec, que estava em pleno trabalho de elaboração do Espiritismo. Por isso que ele insiste tanto, né? Deixou uma carta por escrito, me chame, eu vou morrer, me chame logo, que quem sabe eu ajudo um pouco, né? E aí ele sugere, ele fala até ele usa uma expressão curiosa, né? Ele fala, quem sabe vocês vão poder fazer comigo uma autópsia espiritual. O que é autópsia? Quando alguém morre, né, os médicos, pesquisadores, às vezes precisam cortar ali para ver detalhes do processo que levou a pessoa à morte, né, saber as causas da morte, estudar, ou às vezes tem um caso judicial envolvido. Então, assim como a gente examina o corpo da pessoa que morreu, ele fala, quem sabe vocês vão poder examinar o meu espírito. Uma autópsia espiritual, e isso foi feito, né? Ao longo dessas conversas mediúnicas que ele teve imediatamente. Imediatamente mesmo. Por quê? Naquele tempo, os velórios demoravam mais do que hoje, né? Hoje, em geral, morreu, às vezes no mesmo dia você enterra, ou vai para a cremação, às vezes no máximo no dia seguinte. Naquele tempo demorava mais. Então ele morreu dia 21 e ele foi enterrado no dia 23. E aí o Kardec, sabendo disso, né, ele foi ao velório com amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, inclusive um médium, o senhor Leymarie, que não conhecia Sanson. Esse é um médium importante para a sociedade, né? Pierre Gaëtan Leymarie, médium, foi junto com Kardec, e lá no velório, na presença do corpo, eles evocaram o espírito Sanson. Ele não tinha nem sido enterrado, e ele já foi evocado, porque ele pediu, e eles sabiam que eles poderiam evocá-lo, porque ele era um espírito que, pela sua condição moral, ele deveria já estar lúcido, 2 dias depois de ter desencarnado, né? Essa evocação, então, aconteceu antes do enterro do Sanson. Daqui a pouco eu vou dar detalhes sobre o que eles conversaram com Sanson. Mas, assim, só para fechar a informação geral do que estava acontecendo, logo depois que que o Sanson foi enterrado,
Novamente, um espírito se manifestou, dessa vez espontaneamente, que são os dois modos de operação importantes que o Kardec propôs para nós. Ou você chama o espírito, ou ele vem sozinho, sem ser chamado. Cada uma dessas modalidades cumpre funções importantes. A gente não pode excluir uma delas, como a gente em geral faz no movimento espírita. E aí, espontaneamente, vem um espírito sofredor que se comunicou. Ele dá até o seu nome, ele fala quando que ele morreu, já há muito tempo, e o lugar em que ele morreu, na vizinhança de Paris. Ele se chamava Bernard, ou Bernardo, traduzindo para o português. E ele diz que ele teve uma vida muito infeliz na Terra, muito solitário, muito desprezado, não tinha ninguém que cuidasse dele. E quando ele morreu, ele continuou nesse estado de solidão, de desespero, por não ter quem cuide dele. Ele ficou assim, nessa condição, muito tempo no mundo espiritual, vagando pelos lugares, inclusive no cemitério onde ele tinha sido enterrado. E aí, ele conta que Sanson, antes da turma espírita chegar lá no velório, Sanson viu esse espírito Bernard e foi conversar com ele. Veja, ele já estava, nem tinha sido enterrado, ele já estava trabalhando no mundo espiritual para socorrer um irmão infeliz que ele não conhecia. Viu aquele espírito ali, com um semblante provavelmente triste, desesperado, né? E o Sanson falou para ele: olha, daqui um pouco chegarão os amigos aqui, eles vão orar aqui por nós, né? Fique calmo, fique aí e tal. E isso aconteceu. É um texto muito emocionante, porque esse espírito fala que ele foi imensamente beneficiado pela presença no cemitério, no velório, depois no cemitério, desses espíritas encarnados, liderados pelo Allan Kardec, que chamaram o Sanson para conversar, mas eles fizeram as orações. Uma delas é essa que foi parar depois no céu e inferno, né? Como eu disse agora há pouco. E esse espírito, estando ali em volta, ele e mais outros, ele fala que tinha vários outros como ele, espíritos perturbados, que não sabiam onde estavam, como é que tinham morrido, o que iam fazer da vida. Eles foram imensamente beneficiados por aquela reunião espírita, improvisada ali no cemitério e no velório do senhor Sanson. É muito bonito porque eles dizem que eles, os espíritos infelizes, eles vão orar para aquela turma que tinha ido ali. Veja que coisa interessante, né? E eles também pedem prece. Nós precisamos das suas preces, mas nós vamos orar por vocês, porque vocês foram as primeiras pessoas, a começar pelo Sanson, que ele via, porque estava desencarnado, que se interessaram por nós. A gente estava abandonado aqui, vocês são os primeiros que oraram por nós, que nos disseram algumas palavras boas, que nos trataram como irmãos. E aí, quando ele se despede, provavelmente psicografando, ele fala: eu vou chamar vocês de amigos. Muito lindo. E aí, então, Kardec transcreve nesse artigo, depois de contar essa história, né, linda, ele faz um discurso, um longo discurso de mais de 4 páginas, na beira da sepultura. O caixão já tinha descido. E ele faz um discurso que é um dos textos mais lindos de Allan Kardec. Ele é uma síntese da doutrina espírita, especialmente do que ela tem a nos dizer sobre a morte, sobre a vida futura, sobre a eternidade e assim por diante, né? Curiosamente, né, os amigos de Kardec sabiam que ele tinha escrito um discurso e que ele tinha intenção de ler esse discurso ali no cemitério. E aí, antes de chegar a hora, eles começaram a conversar entre si se era o caso ou não dele ler esse discurso, porque tinha pessoas ali que não eram espíritas, provavelmente a maioria. E aí o Kardec, na conversa com Sanson, ele perguntou
ele falou, caro amigo Sanson, você sabe que eu tenho intenção de fazer um discurso aqui. Antes dele falar, o Espírito Sanson já respondeu. Kardec nota isso. Ele sabia que eu ia perguntar a ele se valia a pena fazer o discurso ou não, porque tinha não espíritas. E aí o Espírito fala para ele fazer o discurso. Um texto bonito também, ele fala, olha, não tema fazer o discurso, tem pessoas que não são espíritas, mas elas vão respeitar a morte. Então, elas vão ouvir esse discurso, isso vai ser muito benéfico para elas. E aí Kardec faz o discurso, né? E depois ele transcreve na Revista Espírita, e o discurso acaba com a prece, que foi parar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, duas coisas para já ir fazendo em casa, né? Olhar os dois textos da Revista Espírita, depois olhar a prece, que foi parar no Evangelho, e, por fim, também o céu e o inferno, né? Para ver como que esse material entrou para o céu e o inferno. Então, assim, completando aqui o quadro, né? Dos artigos da revista, o primeiro é esse que conta a desencarnação, né? Funerais do Sr. Sanson, e depois, no mês seguinte, as duas conversas por via mediúnica, mediante evocação, e ele dá a data, né? No dia 25 de abril, portanto, 4 dias depois do Sanson ter desencarnado, era o dia da reunião, era a sexta-feira, era o dia da reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí, óbvio, evocaram Sanson de novo, né? Tinham evocado no cemitério, 2 dias antes, evocaram na reunião de 25 de abril, e daí resultou um texto com 8 questões propostas ao Espírito, com as suas respectivas respostas e comentários de Allan Kardec, né? E depois, passada uma semana, novamente, né? No dia 2 de maio, mais outra conversa com Sanson, 8 questões novamente, e ele transcreveu as respostas com comentários. Então, esse é o material principal da revista, e agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3 comunicações. São 3 comunicações, uma antes de ser enterrado e 2 depois, nos dias seguintes, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Na conversa do dia 23, no velório, claro, o Espírito agradece muito de Kardec ter ido ali, ter chamado ele, cumpriu o que ele pediu na carta, né? Ele agradece muito, e ele diz que ele já está sem dores. Ele ficou 1 ano sofrendo numa cama, uma situação terrível, lamentável, né? Kardec não dá detalhes. Ele diz que já está sem dores, 2 dias depois de desencarnado, né? E ele usa uma expressão que em português eu traduzi assim: já estou novo em folha. Já estou novo em folha. Disposto. Lúcido. Ele diz que ele recobrou a lucidez 8 horas depois de ter morrido. Esse período é muito curto. Na maioria de nós, provavelmente, a gente vai ficar mais tempo ainda naquele processo que o Kardec chama de uma perturbação natural, né? Quando a gente está mudando de uma vida para outra, né? Demora um tempo maior ou menor, pode ser muito longo até, dependendo da condição espiritual da pessoa. No caso dele, em 8 horas, ele já tinha recobrado completamente a lucidez, já estava entendendo o que estava se passando, o corpo dele estava morto ali, né? E ele, logo em seguida, ele fala que, veja mais uma coisa, né? Eu falei do cemitério, que ele já começou a ajudar um espírito ali infeliz. E a primeira coisa, depois que ele falou que ele já está bom e está novo em folha, ele fala que vai estar, de agora em diante, junto de Allan Kardec para protegê-lo e sustentá-lo. Isso aconteceu também com os 2 outros casos que eu comentei lá no Centro Espírita Allan Kardec. A viúva Foulon, também.
e o Dr. Demer, ambos imediatamente se colocaram ao lado de Kardec como amigos íntimos dele, e que agora desencarnados estariam mais próximos ainda, ajudando ele nas várias dificuldades que ele pudesse ter, inclusive nas crises de saúde, né? Então ele se dispõe a estar protegendo, sustentando Kardec e colaborando, como ele diz aqui, né, para a divulgação da verdadeira fé, a fé espírita. E aí ele se lamenta de que os filhos não partilham daquela fé. Ele se queixou 2 vezes, né, disso, de que os filhos, olha, infelizmente, todas essas coisas bonitas que estão acontecendo aqui, meus filhos não vão acreditar em nada. Depois, essa comunicação no velório, ele se dirige ao próprio corpo, é claro que metaforicamente, o corpo está morto já, né? Mas ele se dirige ao corpo, dizendo que esse corpo serviu para ele durante tantas décadas e foi um instrumento para que ele purificasse o seu espírito. Ele agradece o corpo, como a gente deve agradecer, né? O nosso corpo, seja de um jeito ou de outro, cada um de nós tem as suas dificuldades, né? Mas o corpo é uma bênção. Esse espírito, vendo o corpo ali, ele se dirige ao corpo com palavras muito bonitas, como se ele fosse uma pessoa, claro que não era, né? Expressando a gratidão por ele ter podido usufruir desse corpo durante tanto tempo, né? Ele fala que ele conservou a consciência até os últimos instantes, antes de morrer, né? Como espírita, ele já tinha uma convicção absoluta de que ele não ia desaparecer. Então, ele já estava muito mal, mas ele sabia tudo o que estava acontecendo com ele. E aí, no momento da desencarnação, ele relata aquilo que tantos outros espíritos relataram. É como se a memória começasse a passar a vida de trás para frente, né? Ou de frente para trás, se lembrando dos acontecimentos da vida. É uma espécie de filme, entre aspas, né? Da vida da pessoa que passa rapidamente. Claro, as coisas principais, né? As coisas principais. Escovar dente, não, você não vai lembrar, né, naquela hora, mas assim, as coisas determinantes da nossa vida, elas voltam. Talvez não em todos os casos, mas no caso dele aconteceu, e isso certamente Deus nos propicia para que a gente tenha fazer um balanço, né? Você está acabando essa vida, o que você fez? O que você fez de bom ou deixou de fazer de bom nessa vida? Aquilo passa para a gente, né? Passou para ele. Ele conservou, então, a consciência disso tudo, e ele começa imediatamente a entrever, como ele diz, né, um mundo novo, rodeado de amigos, de benfeitores, de pessoas queridas que tinham desencarnado, uma vida, como ele diz, onde tudo é felicidade e grandeza, um enorme contraste com a situação de 2 dias antes, que ele estava num leito de dor, morrendo, né? E aí Kardec, quando ele conta isso, ele fala, é como se alguém morresse num casebre, né? Casebre caindo aos pedaços, né? Terrível, e despertasse num palácio, para se referir a essa mudança, né? Ele... então, aí, terminando essa conversa, vem aquele assunto a última das perguntas é aquela se podia ou não, se devia ou não ler o discurso, e ele falou que sim, né? Passando agora para as 2 outras conversas, um pequeno resuminho, né? Eu quero parar na hora combinada com o Marco, daqui 10, 12 minutos eu vou parar. Então, dia 25 de abril agora, já na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele novamente evocado, torna a falar, estou muito bem, estou muito disposto, né? Ele não fala de novo do Novo em Folha, né? Mas ele estava bem, lúcido, fazendo já as coisas, e aí ele se dispõe a conversar com Kardec, e aí Kardec começa a perguntar detalhes da desencarnação. O principal ele já sabia, o espírito já está lúcido, ele está muito feliz, ele está acolhido, ele já está fazendo bem para os outros, ele está orando por mim, né? Por Kardec e pelos espíritos sofredores que estão à sua volta, né? Mas aí o Kardec, como pesquisador, ele já começou a perguntar, olha,
foi doloroso o momento da morte? Ele estava sofrendo dores há um ano, né? E aí Kardec pergunta, e na morte, foi doloroso? Ele fala que sim. Ele fala que sim, que ele vinha num processo tão difícil, né? E aquela transição para ele foi difícil também. Embora tenha durado pouquinho, né? Pouquinho. 8 horas depois ele já estava lúcido. E aí o Kardec põe uma nota, ele sempre assim, olha, com o maior respeito por esse espírito, Sanson, amigo, acabou de desencarnar, lúcido, uma pessoa esclarecida, mas o Kardec faz uma nota. Ele fala, olha, essa questão de se a morte é dolorosa ou não, isso depende do espírito. Para ele foi ruim, foi difícil. Para muitos outros, não. Então ele fala, não podemos generalizar isso que o espírito acabou de dizer. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o caso da viúva Foulon e do Demer, para eles não teve esse problema. Eles morreram de forma muito mais tranquila ainda do que o Sanson. Né? São casos admiráveis. Depois, ele pergunta se um materialista, pessoa que acredita só na matéria, que acha que quando a matéria morre, o ser pensante desaparece. Esse materialista, para ele, a morte é mais problemática? Ele sofre mais nessa passagem? O Espírito diz que sim. Sim. Por quê? Porque, além dos problemas morais que ele possa ter, que é o principal, né, na felicidade futura ou na infelicidade futura, ele está completamente confuso, ele não sabe o que está acontecendo. Ele achou que desapareceu, mas ele se vê vivo ainda, então é uma angústia tremenda para o materialista quando ele desencarna. Ele acha que ele vai mergulhar no nada. E aí o Kardec aproveita, no meio da conversa, ele transcreve um texto mediúnico de um espírito materialista que tinha morrido e que relata que ele estava numa situação muito confusa. Então Kardec dá o exemplo disso que o Sanson acabou de dizer. Depois, no céu e inferno, tem vários casos de materialistas que desencarnam e se comunicam. Aí tem muito mais detalhe sobre o que acontece quando o materialista descobre que não morreu. Né? Depois, bom, as últimas questões são o que está acontecendo em volta dele. Ele aí torna a falar aqui muitas pessoas queridas, né? Esse mundo resplandecente, muitos amigos estão à minha volta. É como Kardec até fala, pareceria um conto de fadas, né? Porque ele descreve uma situação tão feliz, tão harmônica, tão edificante, tão bonita do lado de lá, que parece até um conto de fada, mas era pura realidade. Né? E aí, por fim, o último caso, né, da evocação no dia 2 de maio, o Kardec volta a fazer perguntas mais, digamos assim, teóricas para ele. Né? Será que os espíritos se apresentam sempre sob a forma humana? Ele diz que sim. Isso já estava no Livro dos Espíritos, mas o Kardec, como era muito novo ainda o assunto, né? O Kardec falou, não custa perguntar, né? Vamos perguntar para ele se ele se vê como um ser humano com cabeça, braços, perna, tronco. Ele fala assim, eu tenho mãos, eu tenho perna, né? Embora eles sejam de uma natureza diferente do que daquele corpo que vocês enterraram há poucos dias. Mas a forma humana é preservada, e no caso dele, ele fala que essa forma está agora embelezada. Embelezada. Imagine, uma pessoa naquele tempo, né, morrer depois de um ano de sofrimento, o corpo dele devia ser muito sofrido, né, muito terrível, muito magro, talvez, né, não se sabe o que ele tinha, né, onde que tinha o problema, né? Mas assim que ele desencarna, ele se vê novo em folha, inclusive bonito. Bonito, né? Isso, todos os relatos de espíritos felizes, espíritos evoluídos, confirmam isso, né?
A condição do espírito é uma condição que depende do seu estado psíquico, e ele tendo um estado psíquico muito bom, aquilo se reflete no corpo dele, que chama perispírito, né? E aí ele pergunta, aproveita para perguntar, já tinha no livro dos Espíritos, mas ele não custa perguntar de novo. É até um assunto meio delicado. Ele fala: você se sente homem ainda? Você se vê como homem? E aí o Espírito fala aquilo que já estava no livro dos Espíritos. Não, eu tenho perna, braço, cabeça e tal, mas assim, o espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo. Não dá detalhes sobre o que tinha acontecido com certas partes do corpo, né? Mas assim, ele reafirma isso do ponto de vista espiritual. Os espíritos não nascem dos outros espíritos, como os nossos corpos nascem dos corpos dos nossos pais. Então, o sexo não tem função lá. Mas aí o Kardec, novamente, ele coloca uma nota dizendo que, para espíritos de condição mediana, a gente passou tanto tempo, né, numa condição feminina ou masculina, que quando a gente morre, a gente continua com aquela aparência de mulher ou de homem, durante muito tempo, né? Aquilo pode mudar depois, mas assim, o ser desencarnado, embora ele não tenha mais o sexo como uma função biológica para a sua reprodução, que não faz sentido nenhum, né? Ele tem a percepção de manter a aparência que ele tinha, né? Inclusive, senão nem seria reconhecido por um médium vidente, né? Então, é completamente natural. Kardec aproveita para perguntar nesse caso, e as respostas são inteiramente compatíveis. E aí vem uma partezinha que o Kardec depois, no céu e inferno, ele não pôs, ele tirou. Era muito pessoal. O Kardec pergunta se o Sanson estava vendo ali o espírito de São Luís. São Luís era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense dos Espíritas. E a gente vê que o papel dele foi fundamental em N etapas da elaboração do Espiritismo. Esse espírito grande, a participação dele foi muito intensa, ele e Santo Agostinho, principalmente, os dois, né, Erasto, entre tantos outros. E aí o Kardec pergunta: você está vendo o São Luís? Ele: sim, ele está ao seu lado. E ele fica sempre ao seu lado, São Luís. Quando ele precisa sair, ele pede para outro ficar no lugar dele. Quer dizer, era um protetor constante mesmo de Allan Kardec, São Luís, esse espírito. Ele tinha sido um rei da França, né? No século XII, um rei considerado muito bom, um espírito de alta hierarquia. E aí ele pergunta: quem mais que está aí? Aí o Sanson diz: olha, eu estou vendo aqui o espírito de verdade, eu estou vendo Santo Agostinho, Lamennais, São Paulo, entre outros. A turma da pesada, né, que estava do lado de lá, esses espíritos de grande hierarquia, participando de uma equipe, né, que junto com Kardec encarnado, elaborando, trazendo para nós o conhecimento espírita. Era esperado, né? E ele confirma, né? Ó, aqui, essas pessoas estão aqui. E aí ele pergunta se o que ele via mais ali, fora ver as pessoas, esses espíritos, né? Como que ele via os encarnados, né? O ambiente como um todo. Ele fala: essa seção da sociedade, ela é muito luminosa. Ele usa essa expressão, ela é muito luminosa. Da onde vem essa luz? Da fraternidade entre vocês. Exemplo para nós, né, Marco? A casa espírita tem que ser um ambiente assim. Se a gente for fraterno, tratar o próximo, especialmente o próximo mais próximo, que está na nossa família ou no centro espírita conosco, de forma fraterna, a gente cria luz ao nosso redor, né? Esse espírito, ele nota isso. Esse ambiente é um ambiente luminoso. E aí ele fala: como seria bom se todos os grupos espíritas fossem assim, né? Ele fala isso com uma ponta de amargura, né? Porque ele sabia que não era assim. Claro, tinha muitos grupos nascentes à época, onde esse espírito fraterno imperava, mas outros nem tanto, né?
Hoje em dia, a mesma situação. A gente vê, às vezes, no próprio meio espírita, tanto ciúme, tanta intriga, tanta inveja, né? Melindre. Se alguém faz uma observação, né? Sugere ao companheiro ou à companheira, oh, vamos fazer assim essa tarefa, né? Qualquer que seja a tarefa, vamos fazer diferente, né? Vamos tentar fazer assim. A pessoa se sente ofendida, acha que não é assim, né? Na mediunidade, então, né? Se houver uma observação assim mais criteriosa acerca da natureza daquela comunicação, nossa, a pessoa fica chateada, né? Isso vai apagando essa luminosidade que poderia e deveria existir entre nós. Então é muito bonito ele falar que ali era um ambiente luminoso e a causa da luminosidade não era a luz, essa lâmpada, né? Aliás, nem tinha na época, era lampião, né? Mas era o coração das pessoas voltados ao bem, a uma causa comum de estudar, de entender a vida, de ajudar os outros, fazer orações, receber os espíritos. E então ele lamenta, né, que em outros lugares ele usa essas duas palavras. Há muitas separações no ambiente espírita, isso há 7 anos do começo do espiritismo, né? Há muito ciúme. Ele pega esses dois problemas graves. E aí ele conclui dizendo que, para entender certas coisas, como essas questões que ele perguntou, a forma humana, como é que é, né? A gente tinha que, para compreender melhor, isso é uma coisa de alta profundidade, né? A gente que é meio filósofo pensa nisso, né? A compreensão desses aspectos tão transcendentes da vida humana, que o Espiritismo traz para nós, né? A sobrevivência, as condições felizes ou infelizes no mundo dos espíritos, a nossa forma, como é que a gente funciona lá, como é que a gente se relaciona, como é que a gente lê o pensamento do outro, essa é uma das questões que foram feitas, né? Ele fala assim: tornai-vos bons e compreendereis. Normalmente a gente separa, né, os dois aspectos. Estude bastante que você vai compreender. Sim, claro, para compreender tem que estudar, mas não é suficiente, né? Precisava também uma outra parte, cuidar da parte moral, dos nossos sentimentos. Isso é como se propiciasse um exercício mais fluente da própria inteligência. Tornai-vos bons e compreendereis. Tratai de morrer bem. Como ele morreu, né? Tratai de morrer bem para saber muitas coisas. Veja que interessante, né? O Espírito interliga o aspecto moral com o aspecto intelectual, né? A compreensão, a sabedoria, né? Isso tem a ver também com a elevação da pessoa, né? Isso daria tema para um estudo mais amplo, né? Talvez muito transcendente, de ver como que o ser humano a gente separa os aspectos da nossa personalidade, mas isso é para fins didáticos, né? A gente é um ser único, né? Tudo está integrado no nosso ser, né? Uma pessoa, resumindo o que ele falou, uma pessoa que cuida dos seus sentimentos, que cultiva o amor, a fraternidade, né? Ela está se posicionando melhor, até mesmo para a compreensão de certos assuntos que não poderiam ser alcançados simplesmente por um exercício intelectual. Tanto assim, por exemplo, a minha infância, né? O centro espírita, onde eu vivi, numa cidadezinha pequenininha, tinha várias pessoas analfabetas, pessoas que vinham da roça, a cavalo, né? Parava ali, amarrava o cavalo na árvore, em frente do centro, né? Um carrinho. Muitas dessas pessoas bondosas, né? Muito lúcidas, não tinham ido na escola, naquele tempo era mais difícil do que hoje, né? Às vezes, assim, o estudo formal estava faltando, mas eram pessoas que, pela sua dedicação, pelo seu interesse, pela sua devoção à causa espírita, elas acabavam aprendendo tantas coisas que, às vezes, aquele que só estudou,
A gente vê muito isso na universidade, né? Às vezes o cara tem muitos materialistas, né? Meus colegas, alunos, muitos materialistas. Estuda, mas ele tem uma compreensão da vida pequenininha, né? As coisas mais bonitas ele escapa, porque ele está só focando em umas coisas muito técnicas, né? Do assunto dele, e não percebe que a grandeza que é o ser humano, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de depois ler em casa, né? Eu pus aqui uma foto do Allan Kardec, que é o nosso mestre, traz essas coisas tão lindas para a gente refletir depois. Então, obrigado. O Marco, não sei se vai encerrar a reunião, se deixa vocês falarem um pouco. Aí, para mim, sim. Acho que ele sugeriu que a gente pudesse conversar um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Eu queria voltar à tela anterior. Aqui era só para eu não esquecer, né, as 3 conversas, nessas datas, elas já estavam aqui, no funeral teve uma comunicação, e depois 2 outras na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, aqui tem a referência dos títulos dos artigos, né? E aqui era só para eu ver se eu não tinha esquecido de uma das 3. Né? Mais algum detalhe, alguma coisa? São textos muito lindos, né? Muito ricos, cheios de informações. A gente fez um resuminho aqui, esperando, pelo menos, que vocês tenham curiosidade, de quem não leu ainda. Né? Isso é uma descoberta, para mim também. Muito provavelmente, né? Enfim, desde criança lendo livro espírita, provavelmente, assim, devo ter visto primeiro o Evangelho, depois, um pouco mais para frente, Céu e Inferno, né? Ainda adolescente e tal, mas a revista eu descobri depois, e quando eu descobri a revista, e agora, nos últimos anos, com o grupo de estudo que a gente tem na Unicamp, né? Aí a gente vai vendo, né, esses cruzamentos, essas coisas tão interessantes, como está aqui nesse esquema, né? Como que o Kardec trabalhou os textos da revista. Isso vale para todos os livros, esqueci de falar, né? Aqui a gente vê pedaços da Revista Espírita que foram para o Céu e Inferno e depois o Evangelho, mas isso aconteceu com todos os livros de Allan Kardec, até mesmo o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, ele tem 2 edições. A original de 57, ela é metade do tamanho dessa que a gente usa, que tem à venda aqui. Ela tinha 501 questões só. E aí, isso 57, abril de 57. 58 começou a revista. Então, 58 e 59, 2 anos de revista, extremamente preciosos, com materiais muito relevantes, que quando Kardec resolveu fazer uma nova edição do Livro dos Espíritos, ele aproveitou boa parte das mais de 500 questões que foram acrescentadas no Livro dos Espíritos, para gerar a edição de 60, que é essa que a gente usa até hoje, vieram da revista. Depois, o Evangelho também, grande parte do Evangelho veio de textos da revista. A Gênese, todos os livros, até mesmo o que é o Espiritismo, que é de 59, ele já aproveitou coisas muito relevantes que tinham saído na Revista Espírita no mesmo ano de 59. Né? Então, assim, voltando ao que eu falei, quando a gente tem tempo, né, e condições de olhar, a gente vai percebendo o método de trabalho de Allan Kardec, que é um método relevante para nós, porque ele não quer que a gente seja seres passivos, só lá, lê lá, pronto. Ou então vai na casa espírita, ouve a palestra e acabou. Não, ele quer que a gente participe também desse processo de compreensão do que já foi feito e de desenvolver novas análises, que a gente pode estender esse conhecimento. E aí a gente tem que aprender com o mestre. Né? Ele fazia isso de forma magnífica. É um grande intelectual mexendo com esses textos para gerar os livros, que o livro é a forma mais acessível do que a revista, né? Até hoje. Mas hoje a gente tem condições de olhar o conjunto da obra e é como na brincadeira lá do pão, entrar na padaria, né? Não só na vitrine ali,
a gente tem que entrar onde o pão está sendo feito, porque a gente deve e pode fazer também o pão espírita na nossa vida, né? Silvio, como você comentou, o método que Kardec utilizou durante todo esse período, inclusive, né, em especial, quantas evocações ele não fez, né? E de um determinado momento, o movimento espírita parece que aboliu. Cancelou, como se diz. Nas últimas reuniões que a gente fez do grupo espírita, que agora é virtual, né? Com a pandemia a gente não pôde mais se reunir presencialmente, foram voltadas justamente para esse assunto que o Marco está trazendo, né? A gente vê, por exemplo, se você pega o livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns é uma referência para a mediunidade. O estudo da mediunidade, ali está, o principal está tudo ali. E no livro dos médiuns, ele inúmeras vezes, né, tem um capítulo inteiro sobre evocações. A primeira coisa que ele fala, né, a comunicação, ela se dá de duas formas. Ou o espírito espontaneamente se manifesta, ou ele é chamado. E aí ele diz, as duas formas são importantes, cada uma tem uma função específica, e haveria um grande erro se você cancelasse uma delas, que foi o que aconteceu no movimento espírita há mais de 100 anos, por N razões, que não vale a pena a gente ficar esmiuçando, mas quando a gente volta a estudar os textos de Kardec, como o Marco está lembrando, existem centenas, eu contei outro dia, tem mais de 300 casos de evocações relatados na Revista Espírita, ou seja, ocasiões em que era preciso chamar o espírito. Veja, nesse mesmo exemplo, aconteceram as duas coisas, né? O próprio Samson, antes de morrer, ele falou, me chamem. Por quê? A evocação é uma forma de você mostrar que você está interessado no espírito, naquele espírito, que você quer conversar com ele. E o espírito é um ser humano como nós. Assim como o Marco me ligou um dia, sem me conhecer, ele não mandou assim um convite genérico para a internet. Ele escreveu para o Silvio, temos amigos comuns, porque ele queria falar comigo. Se ele não chamasse, eu não saberia que tem aqui o Renovar, né? Nem que ele existia. Mas assim, ele chamou e eu atendi. Normal. Se o espírito desencarnou, se precisar chamar ele, chame. E aí tem N razões para você precisar chamar o espírito. Nesse caso, ele já tinha uma história prévia, né? O Samson queria ser chamado, porque ele queria ajudar. Não é só por curiosidade, né, para ver se dava certo. Não, não é. Ele queria ajudar e proteger Allan Kardec. Então, me chame. Chamaram, antes do velório, do caixão descer na cova, né? Mas a gente viu também que, espontaneamente, aquele espírito sofredor, Bernard, se comunicou. Não tinha jeito de chamar o Bernard, porque ninguém o conhecia, ele tinha morrido há muitas décadas. Então, se esperasse ele ser chamado, ele não ia ser chamado nunca, porque ninguém sabia da existência dele. Então, quando ele viu que tinha médium ali, que as pessoas estavam orando, e que ele se beneficiou dessa oração, ele falou, é agora, né? Vou aproveitar, agora eu vou o Samson está escrevendo, e eu vou escrever também. Ele teve afinidade com o médium, o mesmo médium, Ley-Marie, que não conhecia nenhum dos dois, e o médium percebeu, tem um espírito aqui querendo escrever, escreveu. E aí a gente viu um texto de alta relevância, complementar ao da evocação. As duas coisas funcionaram bem, né? Só assim, um dos casos que a gente estudou há pouco tempo lá, eu fiz até uma palestrinha em Arthur Nogueira, passei aqui perto, né? Para Arthur Nogueira. Tem um texto na revista chamado O Velho Carreteiro, né? Era um caso de obsessão muito grave. Um espírito infeliz, né, que tinha morrido, ele era um carreteiro, tinha morrido, e ele estava desorientado, não sabia de nada, ele estava muito revoltado pelo fato de que, na casa em que ele morava, foi morar outra pessoa, e ele achava que a casa era dele ainda. Veja que ignorância, né? O espírito não precisa mais da casa.
E aí ele começou a perturbar o moço que foi morar lá, e esse moço, por acaso, era amigo de Kardec. Ele era médium. E aí o Kardec, quando esse moço precisava atuar, inclusive na casa do Kardec ainda, não tinha sociedade, o espírito vinha e perturbava. E aí o Kardec, sabendo disso, vendo que tinha um problema, o moço contando, lá em casa acontecem efeitos físicos, tem barulho, tem pancada, tem coisas estranhas que assustam. O Kardec falou, vou chamar esse espírito. Vou chamar esse espírito. Ele não sabia o nome, né? Mas ele evocou, com a evocação, um processo bonito. Você tem que fazer em nome de Deus, pensando no bem. Olha, tem um espírito ali, provavelmente muito infeliz, ele está causando perturbação, eu vou chamar ele. Então, ele pediu a Deus que pudesse vir o espírito que estava perturbando a casa do fulano de tal, o espírito veio. Se deixasse por conta própria, ele não ia vir, porque ele era um espírito muito revoltado, muito. O benfeitor depois falou, é um espírito da pior condição que você pode imaginar, muito horrível. E aí ele vem, Kardec chamou. Ele ficou revoltado, né? Não queria vir aqui, né? Mas a evocação ajudou a puxar ele, digamos assim, né? Não é um ato de violência, mas ele se viu chamado e ele foi. É um caso lindo, vocês têm que ver isso. O velho carreteiro. E aí, ao longo da conversa, né, foram várias vezes que ele chamou o espírito. Sabe como Kardec convenceu esse espírito a parar de fazer o mal? Porque era muito argumento, nada funcionava, né? Espírito muito atrasado. Aí um dia caiu a ficha, o Kardec falou assim, você quer que a gente ore para você? Aí o espírito falou, mas vocês fariam isso por mim? Ninguém nunca orou por mim, ninguém me ligava para mim na vida, né? Eu sou um diabo aqui nessa terra, eu sou um réprobo, né? Vocês orariam por mim? Sim, orariam. Pô, amoleceu o espírito na hora. Ele ficou amigo. Daí a pouquinho ele se despediu falando, eu gostaria de apertar a sua mão. Claro que não dava, né? Porque é um espírito. Mas eu gostaria de apertar a sua mão, agora eu sou seu amigo. Você deixa eu chamar de amigo? Deixa, pô, você virou amigo, assim, do espírito obsessor terrível. Orou por ele, assim, a primeira vez alguém pensou em mim, igual esse Bernard, né? E ninguém sabia dele, estava ali no cemitério, sem rumo. Oraram por ele, não diretamente, mas mediante o Sanson, que tinha ido conversar com ele, é claro que ele entrou no clima da prece, né? E aí ele se sentiu bem, ele falou, a primeira vez que oraram por mim. Bonito, lindo isso. Sem evocação, às vezes, você não conseguiria, certos casos, como esse. Né? Bom, me estendi demais nessa conversa, né? Mas é um tema bonito, a gente está estudando isso ainda lá. Né? Livro dos Médiuns. Como se chama o Livro dos Médiuns? Tem um subtítulo, né? Guia dos médiuns e dos evocadores. Então, isso era parte integrante, né? A gente tirou, né? Inclusive tem uma tradução que trocou a palavra, né? Trocou, guia dos médiuns e dos doutrinadores, mutilou o texto do Allan Kardec de uma forma muito infeliz, né? Quem fez isso, eu não vou dar o nome aqui, mas vocês podem achar, porque aí você tira, né? O que o Marco estava falando. Já no título do livro, ele já tirou aquilo que ele achava que não estava certo. E quando você abre o livro, você vê a maravilha que é a conjugação desses dois processos. Quando for o caso de chamar, que precisar chamar, não tem problema nenhum de chamar, assim como a gente se chama entre nós aqui. Se a gente não puder ir, você fala, ó, não posso ir. Por exemplo, hoje em dia, telefone, celular, né? Você viu, ele ligou, eu não podia, eu estava na reunião, eu estava tomando banho, enfim, não deu para atender, depois eu vou. Né? Ou se for uma pessoa mal intencionada, você nem atende, aí não vai atrás, né? Mas assim, Kardec mostra para nós que o ser humano é o mesmo, encarnado ou desencarnado, isso é quase que um detalhe, né? Então, a gente tem que tratar a mediunidade como uma forma de interação, de conversa. Né? A gente impõe muita barreira.
a barreira atrapalha, né? Tem uma pergunta. Sim. Você falou que ele disse que provavelmente os filhos não acreditariam nele. Os familiares dele. Os familiares. Tem alguma informação sobre isso? Não fala nada. Em duas vezes, na primeira evocação, no cemitério, ele fala isso, né? Quando ele, negócio lá do discurso, se podia fazer ou não, ele falou, não faça, né? Tem gente aqui que não é espírita, mas eles vão respeitar, porque eles estão vendo que a morte, o cara morreu, o outro amigo está orando por ele, né? Claro, mesmo quem não acredita, respeita, e às vezes aquilo é o despertar, né? Ele fica pensando naquilo, né? Mas aí, quando ele fala isso, ele fala, puxa, que pena, né? Meus filhos não... Ele fala assim, eu gostaria tanto que meus filhos estivessem comungando dessa ocasião aqui, de ver que eu estou vivo ainda, né? E depois, lá na Sociedade Parisiense, ele torna a falar, né? Poxa, que pena que meus filhos... Então, é claro, como pai, né? O pai, a mãe, tem um amor transcendente para com os filhos, né? Imagina assim, o sofrimento dele de ver os filhos incrédulos, né? A coisa mais importante para ele, né, que era a sobrevivência do ser, que ele não ia desaparecer, que ele não era aquele corpo que estava ali, que foi enterrado, né? Meus filhos não puderam, eles, pela condição deles, eles não se abriram ainda, mas a gente não sabe, né? Provavelmente, hoje, passados 150 anos, essa turma já deve ter... Bom, já morreram, né? Quando eles morreram, alguns anos depois, olha, meu pai tinha razão, né? Provavelmente, aquela situação foi resolvida lá logo. Né? Sim, morreu, agora já sei que o pai tinha razão. Mas, às vezes, a pergunta é interessante, né? Que, às vezes... a pessoa vai perceber que ela é imortal cedo ou tarde, porque ela vai morrer também, né? E aí a evidência se impõe, mas assim, o conhecimento da sobrevivência permite que a gente redirecione as nossas ações aqui na Terra, enquanto a gente está encarnado, para obter a condição de espírito feliz, igual Sansão, né? Então, imagina, a pessoa está insistindo num tipo de erro. Vamos pensar assim, esse dia aconteceu comigo, fiquei sabendo um caso horrível. A pessoa extremamente avarenta, né? Apegada ao dinheiro em extremo, assim, não ajuda nem a filha, enfim, caso triste. Então, assim, se ela soubesse, olha, eu vou morrer, eu não vou levar esse dinheiro para o outro lado, né? É melhor usar ele bem agora, né? Se eu fizer o bem com esse dinheiro, eu vou garantir uma situação melhor para mim, mas... faltou a ideia, né? Então, assim, provavelmente ele se preocupava de que os filhos não tinham essa bênção e não tem muito o que fazer, né? O exemplo dele estava dado. Provavelmente ele conversou com os filhos, mas eles viram o pai já velhinho, acharam que aquilo ali era coisa de senilidade, não se sabe, né? Eles não assimilaram, mas o exemplo do pai, certamente, em algum momento, caiu a ficha, né? Puxa, meu pai era um cara legal, né? Um cara muito bom. E ele tinha razão. A vida não acaba com a morte. Enfim. Então, quando a gente vê a queixa do espírito, não é uma queixa assim negativa, né? Ele lamenta, né? Já que ele estava falando que estava num lugar luminoso, com pessoas tão sendo atendidas e, puxa, e meus filhos, né? Mas Deus cuidou deles em algum momento, né? Vai chegar a hora também, né? A gente fica curioso, mas assim, não temos esse detalhe. No céu e inferno tem muitos casos desse tipo, né? A pessoa desencarnou, o familiar não acreditava, e aí o que aconteceu? Aí cada caso é um caso. Tem que dar uma vasculhada lá, provavelmente a gente vai achar outras situações em que a gente tinha essa diferença, né? Quanto à crença na vida futura
e as suas repercussões. Suicidas, por exemplo, né? O suicídio é um dos casos mais tristes, né? Tem um capítulo inteiro sobre suicídio. O suicídio, ele acha que ele vai desaparecer, não vai, né? E tem o caso da mãe, né? A mãe, o filho morreu, e ela se matou também, no mesmo dia, antes dele ser enterrado. Ela se matou também, achando que ele ia para o céu, e se ela se matasse, ela ia encontrar ele lá no céu. Foi o que deu errado, né? Porque com o suicídio, ele morreu sozinho, de uma doença, né? Ela morreu se matando. Então, ele foi para um lugar bom, ela não foi para um lugar bom. Então, fazia parte da aprovação dela, ver que a estratégia dela de se matar deu completamente errado, né? Então, tem esse caso detalhado lá, explicando como é que era. São os casos curiosos, o céu e o inferno. Gente, tá na hora de parar? Fica à vontade, Silvio. Sim, eu fiquei muito feliz de vir aqui, né? Já tinha vindo há muitos anos ali no nosso cantinho, com o Genivaldo estava lá, vim com um amigo, e assim, é muito bom ver assim, um grupo espírita tão fraterno, né? As pessoas tão simpáticas, enfim. Gostaria de até saber o nome de todo mundo, mas quem sabe a gente volta uma outra vez, né? E vai estreitando os laços de amizade com vocês aqui. Muito bem, obrigado. Agradecer ao Silvio pela oportunidade de estar conosco, dividir seu vasto conhecimento. É uma alegria estar, como você já deixou a deixa, né, para outras palestras, né? Obrigado, Silvio. E vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, essa tarde de comemoração. Agradecer ao mestre Allan Kardec, ao Espírito da Verdade e todos esses espíritos nobres que contribuíram com tantos ensinamentos. Obrigado, Pai amado. Que assim seja.